Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos. E a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Deus por esta igreja. É sabido dos irmãos que a gente está no seminário, é o primeiro semestre. A gente conseguiu vencer o primeiro, né, com a graça de Deus. E louvar o Senhor, irmãos. Eu, juntamente com minha família, minha esposa Leidiane, os nossos filhos Alice e Apolo, pelo cuidado da igreja para conosco, para com a nossa família, né, pelas orações, pelo sustento. Eu louvo muito a Deus por esta igreja, por esta família. Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. Salmo de número 1, o Salmo 1. É o salmo que lemos na liturgia. Salmo 1, nós vamos ler todo o salmo, verso 1 ao verso 6. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Oremos mais uma vez ao Senhor, rogando a Ele sua graça que fale conosco por meio da sua santa e gloriosa palavra. Senhor nosso Deus, Deus Santo, Pai, em Tua presença nos achegamos a Ti, cônscios da nossa pequenez, das nossas debilidades, e reconhecemos, ó Pai, que somos carentes do Senhor e da Sua graça. Nós rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração ensinável, um coração que facilmente, ó Deus, se inclina a ouvir Tua palavra, e não somente, ó Deus, a ouvir, mas a obedecer e praticar a Tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração, Pai, nesta noite, ao lermos a Tua santa palavra, é que o Senhor fale conosco. É que o Senhor despeje da Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite, glorificando assim o nome do Teu Santo Filho, Jesus. E é no nome de Jesus que te pedimos essas coisas, ó Pai, tão somente confiado nos méritos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 1 é o salmo que introduz o saltério. Essa parte da Escritura que temos, que compõe esses 150 hinos, que era utilizado na liturgia do povo de Israel no culto público a Deus. O Salmo 1, ele é o fundamento, é a base para a compreensão, para a introdução de todo esse saltério. Ele é aquele tipo de salmo que todos nós, ou a maioria de nós, temos ele decorado de cor, até as crianças têm ele decorado, bem como a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo o sempre. E o Salmo de número 1, ele nos dá uma direção, um caminho. E ele mostra, de certa forma, e faz um contraste entre dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Ele nos dá uma direção à verdadeira felicidade. Porque é certo que todos nós queremos ser felizes. Não queremos, irmãos? Todos nós queremos ser felizes ou estamos à procura da felicidade. Mas, infelizmente, somos tentados a seguir a multidão
na nossa busca de felicidade. Nós acreditamos que seremos felizes se formos ricos, ou se formos empresários, não tendo ninguém para mandar em mim, ou ter dinheiro para poder comprar tudo aquilo que eu quero. Ou acreditamos até que seremos felizes quando tivermos políticos cristãos, né, nos altos cargos do nosso país. E muitos creem que por intermédio disso Deus trará até um avivamento, quando todos os políticos se tornarem cristãos, e assim depositam a sua fé e esperança na política, em político. E o que a gente vê, na maioria das vezes, pessoas que se encontram infelizes, definitivamente infelizes. Porque a felicidade não é encontrada, irmãos, na busca em si da felicidade, na busca em si de riquezas, na busca de prazer. A felicidade é encontrada numa direção diferente. E o Salmo 1, ele nos dirá onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. O Salmo 1, ele é uma bem-aventurança, como as bem-aventuranças ensinadas por Jesus no início do Sermão do Monte. Ele começa: bem-aventurado, feliz o homem. E Jesus usa a mesma palavra da tradução grega do Salmo 1, dizendo: bem-aventurado, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus usa essa palavra, bem-aventurado ou feliz, 9 vezes no Evangelho segundo escreveu Mateus no Sermão do Monte, no capítulo 5. Parece que Jesus, ao relatar aquele ensino do Sermão do Monte, tivesse com o Salmo 1 em sua mente. E a palavra aqui traduzida como feliz ou bem-aventurado significa algo como alguém afortunado, ou ainda melhor, privilegiado. Denota o estado satisfeito que resulta de uma vida orientada, de uma vida que tem uma direção coerente, perfeita, que é marcada por um senso de bem-estar, de um contentamento, de uma satisfação, como a bem-aventurança. O Salmo 1 não usa ordens para nos dizer o que devemos fazer, né, de forma imperativa, mas com suas descrições e imagens, ele certamente nos diz qual é a escolha sábia e qual é a escolha tola. Bem-aventurado o homem, ele inicia. Mas, na verdade, quem são esses bem-aventurados? Quem são as pessoas felizes e satisfeitas, segundo o Salmo 1? O verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verso ele afirma 3 vezes que as pessoas felizes são aquelas que não se associam aos ímpios. E assim o salmista faz um contraste entre o justo e o ímpio, entre aquele que anda nos caminhos e nos ensinamentos do Senhor e daquele que anda contrário à santa lei de Deus. O Salmo contrasta pessoas verdadeiramente felizes com os ímpios, pecadores e escarnecedores. E é interessante, irmãos, que o texto do hebraico afirma literalmente que as pessoas felizes são aquelas que não andam, que não se detêm no caminho dos pecadores, que não se assenta na companhia dos escarnecedores. Observem, irmãos, a progressão de andar segundo o conselho dos ímpios. Depois de assumir uma posição com os pecadores, que erram o propósito da vida e que finalmente sentam-se ou permanecem com os escarnecedores, com aqueles que zombam de Deus e que zombam da sua palavra. As 3 expressões aqui completas mostram 3 graus de afastamento de Deus, que retratam conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes. Aceitar o conselho do mundo no lugar do ensinamento de Deus, acompanhar os caminhos do mundo e permanecer com os zombadores de Deus e da sua palavra. E essa diferença é muito nítida nas Escrituras. Existem passos, características, evidências que definem muito bem aqueles que servem e quem não serve a Deus.
Malaquias diz isso no capítulo 3, versos 18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso também nos levanta uma pergunta. Quem são de fato os ímpios nesse salmo? Os ímpios aqui são claramente retratados em contraste com a pessoa feliz ou justa. Para o salmista, existe apenas duas alternativas. Ou uma pessoa é justa ou ela é ímpia. Ou ela está verdadeiramente reconciliada com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, ou não. Não existe uma parcialidade. Não existe alguém parcialmente justo. Não existe alguém um pouquinho ímpio. Ou a pessoa é ímpia, desprovida da graça de Deus e vive em oposição a Deus, a sua lei, ou a pessoa é justa, que vive sob a lei do Senhor, pela graça de Deus, em obediência à palavra de Deus. Não existe aqui um meio termo, uma parcialidade em relação à postura da pessoa como ímpia ou justa. Um pouquinho justa ou um pouquinho ímpia. Ou é ímpia ou é justa. Os ímpios, irmãos, são aqueles que governam a si mesmos. É aqueles que se fundamentam em si mesmos. E que estão centrados em si mesmos. E que buscam a si mesmos. Para si, para mim, por mim. A essência da iniquidade nos salmos aqui, demonstrada nos ímpios, é certamente a autonomia. O viver para si mesmo. O caminhar e escolher e viver uma vida segundo o seu bel prazer, uma vida autônoma, e é o que todo homem natural quer. É o que todo homem pretende ter, e é aquilo que muitos denominam como liberdade. Enquanto que pelas Escrituras não. Essa liberdade não é coerente com o ensino da palavra de Deus. A essência da iniquidade, então, nos Salmos é essa autonomia, esse egoísmo. Ser ímpio significa louvar a si mesmo no lugar de Deus, confiar em si mesmo e não em Deus. E hoje, meus irmãos, nós estamos imersos numa cultura que é profundamente egoísta. As pessoas vivem para si mesmas, compram para si mesmas, buscam agradar a si mesmas. E chamam isso, né, der até uma nomenclatura para isso, o hedonismo. As pessoas tendem a não contar com Deus, muito menos com a sua instrução, com a sua lei. E muitas vezes nós somos apanhados e influenciados até por uma cultura científica, desses cientistas modernos que tentam até explicar o universo, deliberadamente excluindo Deus da equação. Como um comentarista disse, Donald Williams, ele observa dizendo que fomos tão doutrinados pela visão científica moderna, com seus preconceitos contra o sobrenatural, que estamos praticamente fechados para a presença e para o poder de Deus na nossa existência diária. Nós estamos como céticos, como incrédulos, que não percebem a mão de Deus, o agir de Deus nas coisas pequenas, ordinárias da vida. E somos influenciados por essa cultura mundana, ímpia, que exclui Deus do centro, que tira Deus do trono e que põe a sua própria pessoa, essência, e que parte do entendimento de si mesmo acerca de todas as coisas. O verso 1 reitera que 3 vezes que as pessoas bem-aventuradas são aquelas que não se associam com os ímpios. E o que isso significa? Que não devemos ter contato com os incrédulos, irmãos. Será que é isso que o salmista está dizendo? Que não podemos conversar com aqueles que não creem na fé, com aqueles que são incrédulos, que não creem em Deus? Ele está querendo ensinar que nós devemos nos isolar? Certamente que não. Alguns cristãos acreditam que sim, né? E separam-se do mundo, entrando em monastérios, né? Vivendo no deserto, dedicando-se à caridade, que de alguma forma talvez assim ela possa vencer o pecado e o mundo, saindo dele. Mas o Novo Testamento, como relata no próprio Senhor Jesus e na pessoa dele, que comeu com pecadores,
que interagiu com gentios. E assim a mensagem não é evitar o contato com incrédulos, mas não escolher o caminho com o qual eles vivem. Não escolher o estilo de vida, evitar o estilo de vida ímpio, centrado em si mesmo e não em Deus. E depois das 3 negativas, o verso 2, ele acrescenta 2 características positivas da pessoa bem-aventurada. Veja só o que o salmista diz no verso 2. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. Como uma pessoa pode ter prazer na lei? Porque a lei, ela parece nos confinar. A lei, ela avunta o pecado, ela revela o pecado do nosso coração. Não podemos fazer o que quisermos, porque a lei, ela restringe isso em nós e revela o nosso pecado. A lei diz, não faça isto, não faça aquilo, não podemos ultrapassar o limite de velocidade, não podemos viver de forma autônoma. Mas como podemos ter prazer na lei de Deus? Como que alguém, irmãos, pode ter prazer na lei de Deus? A resposta é que a palavra lei aqui do salmista diz que a Torá não significa uma lei que nos restringe. Ele refere-se especificamente à instrução do Senhor, ao ensinamento do Senhor. O Senhor que nos criou, que nos oferece, o Senhor que criou e nos oferece um manual com seus ensinamentos, com a sua instrução, pelo modo como nós devemos viver a nossa vida enquanto peregrinamos nesse mundo. Então a lei do Senhor nos mostra a direção, a instrução do Senhor nos mostra a direção que a nossa vida deve tomar para que sejamos bem-aventurados e contentes. A lei do Senhor é a mão graciosamente estendida do Senhor Deus para nos manter de pé. Assim como uma criança que aprende a andar, assim também é o Senhor por meio da sua palavra, nos guiando, nos sustentando, nos mantendo de pé pela sua instrução. E assim nós podemos ter prazer na lei do Senhor. Como afirma o próprio Salmo 19, verso 8 e 10. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilhar dos favos. O Salmo 119 também, nos versos 103, 105, ele diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ela é lâmpada para os meus pés, é a tua luz e luz para os meus caminhos. E ele chega até a declarar no verso 131, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Então o Salmo 1, ele dá a mesma impressão que o Salmo 119, o desejo do salmista em relação à lei do Senhor, quando ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. A expressão aqui do prazer deve levar à ação, certamente. Se tivermos prazer na companhia de amigos, nós queremos certamente estar com eles. Se tivermos prazer na presença de crianças, queremos cuidar delas. Se tivermos, irmãos, prazer num cântico, certamente nós vamos querer cantá-lo. Se tivermos prazer na lei de Deus, queremos meditar nela. Se desejamos a lei de Deus, se amamos a palavra de Deus, certamente nos desgastaremos em meditar na sua palavra. Mas o triste, irmãos, é que muitas vezes a nossa vontade não é coerente com a vontade de Deus. E a verdade é que o povo de Deus muitas vezes faz uma escolha tola. Nós às vezes queremos andar por caminhos obscuros, que não é coerente com a vontade do Senhor e com a sua palavra. E decidimos conduzir a nossa vida muitas vezes como nós achamos que é correto, ou que é o bom para nós. Mas na condição de pecadores, na condição daqueles que dependem do Senhor e da sua graça e do agir do Espírito Santo, precisamos, irmãos, meditar, nos debruçar, buscar a presença de Deus pelas Escrituras, pela palavra, meditar nas Escrituras, lê-la, degustá-la, assim como temos prazer na companhia de amigos,
das pessoas que amamos. A lei do Senhor também deve ser prazerosa àquele que o ama, àquele que é justo, àquele que é feliz. Mas onde nós podemos encontrar essa instrução, esta lei? E aqui a lei está estritamente ligada à palavra escrita de Deus. Nós sabemos que Deus se revela pela criação, e ela revela os atributos invisíveis de Deus. Mas Deus se mostra a nós de forma específica e salvífica nas Escrituras, na palavra de Deus. Por que tamanha insatisfação em meio às dificuldades, às frustrações da vida? Por que muitas vezes não conseguimos ter esperança quando tudo está ao contrário daquilo que planejamos? Né? A tal da busca da autossatisfação e o perigo, irmãos, de não confiarmos no Senhor, de não crermos na sua palavra, e pecamos quando fazemos isso. Quebramos a lei de Deus, porque é nela que está contida a instrução, o mandamento, pela qual nós devemos trilhar e andar. E quando o salmista diz lei, ele refere estritamente à palavra de Deus. Isso lembra muito bem aquilo que Josué também escreve no seu livro ao povo de Israel, ao tomar posse da terra prometida, onde o Senhor disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando o Salmo 1 diz que as pessoas bem-aventuradas e contentes são aquelas que meditam na lei de Deus, ele não está dizendo apenas, irmãos, de Gênesis a Deuteronômio, que é a lei de Moisés, mas toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, todo o conselho de Deus. Não somente lê, mas ele medita na palavra de Deus. E o meditar na palavra de Deus aqui é como ler em voz alta, literalmente. Meditar na palavra de Deus significa ler a palavra de Deus, refletir sobre o seu significado e agir de acordo com ela. Então, quando lemos, devemos nos perguntar o que Deus está dizendo aqui sobre si mesmo, e o que Ele tem feito por nós, e o que Deus está dizendo sobre nós, e o que Ele exige de nós. Estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Senhor? Estamos vivendo para nós mesmos ou para Deus? Ao contrário dos ímpios, escreve também John Stott, comentando esse texto, que as pessoas verdadeiramente felizes buscam orientação para a sua conduta diária. Não na opinião pública, não nas modas inconfiáveis do mundo sem Deus, mas na palavra revelada de Deus, em que elas têm prazer e na qual elas meditam. Na palavra santa de Deus. Irmãos, por que nós temos vencido a guerra contra o pecado? Por que facilmente nos entregamos àquilo que é mal? Por que facilmente o povo de Deus e a igreja anda desapercebido em relação ao perigo e ao leão que ruge e brama e que tenta nos devorar? É porque não atentamos à lei do Senhor. É porque não meditamos na palavra de Deus. É porque a palavra de Deus e a leitura dela regular não tem se tornado comum em nossas vidas. Muitas vezes até ouvimos a pregação do Evangelho. Ouvimos a instrução advinda do púlpito, da mensagem do Senhor. Mas muitas vezes não praticamos, não colocamos em prática. No que você apoia a sua felicidade? Da onde flui a felicidade? No que você apoia a sua esperança? Nossa esperança vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E isso fica claro a nós quando lemos a sua palavra, quando lemos o santo livro. O verso 3, ele retrata a pessoa feliz, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que tem prazer no ensinamento do Senhor. Ele é como uma árvore frutífera. Os irmãos percebem aqui que é como se estivesse lendo o Sermão do Monte. Ele está falando acerca da pessoa bem-aventurada, da árvore que dá fruto, assim como Jesus ensina que a árvore boa que dá fruto.
e que não der fruto deve ser cortado e lançado ao fogo. Jesus também no Sermão do Monte faz um contraste em relação a 2 caminhos, entre a porta estreita e a porta larga. É como se Cristo estivesse com o Salmo 1 em mente. E ao fazer esse paralelo, a gente vê essa semelhança, essa unidade da Escritura, da revelação, da palavra de Deus. Então, o justo, a pessoa feliz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Do hebraico, diz que a palavra plantada pode ser traduzida como transplantada para a corrente de águas. Imagine, irmãos, uma Palestina seca. Imaginem mudas de palmeiras selvagens que crescem no Hades, úmidos, que eram leitos de rios, mas que na temporada de seca, esses leitos de rios que secam, esses brotos morriam por causa da sequidão. Então os jardineiros faziam o quê? Eles transplantavam algumas dessas mudas para as regiões onde haviam correntes de águas. E isto é valas de irrigação. E ali essas pequenas palmeiras podiam florescer. Elas davam fruto no seu tempo, no devido tempo. E a sua folhagem nunca murcharia. E tudo, que ele diz em relação ao justo, quando ele faz, será bem sucedido. Por que ele será bem sucedido? Por que ele é justo? Por que ele é feliz? Por que ele é contente? Isso não advém de nós mesmos. A felicidade e a justiça que temos não advém de nós mesmos. O que nós podemos produzir, irmãos, é maldade e pecado. Ele é transplantado, é a mesma coisa que Deus faz conosco, nos transportando do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor, para o reino de Cristo, onde Ele nos arranca do pecado, do mal do mundo, daquilo que amamos por natureza, por causa da nossa inclinação, que é má, aquilo que é contrário à palavra de Deus, e Ele nos planta no seu jardim para que possamos dar fruto, para que possamos viver de forma bem-sucedida, ou seja, em boas obras, para a glória de Deus. O jardineiro que transplantou essas pessoas felizes só pode ser o próprio Deus, só pode ser o Senhor. Deus transplanta o seu povo junto à corrente de águas, onde ele será nutrido e também dará frutos. A lição da metáfora aqui é que a felicidade espiritual, ela só pode ser dada por Deus. Ela não pode ser alcançada naturalmente. Nós não conseguimos, irmãos, de forma milimétrica, nos direcionar a Deus e buscar a Deus, se não preceder, se não anteceder uma ação soberana do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo de Deus não agir no nosso coração, nós permanecemos com os olhos vedados, tapados, míopes, não conseguimos enxergar a glória de Deus na face de Cristo. Não conseguimos perceber a beleza do Evangelho. Não conseguimos confiar nas promessas de Deus, porque naturalmente estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Deus não nos transplantar, nos mudar, nos arrancar e nos colocar nessa corrente de águas, nós não daremos fruto. Seremos como os ímpios. Seremos palhas e pereceremos para todo sempre. O jardineiro certamente é Deus. E a lição da metáfora aqui que o salmista ensina em relação à felicidade espiritual só pode ser dada pelo Senhor. Não pode ser alcançada naturalmente. É o que a corrente de águas que nutre essas pessoas para que elas possam ser felizes e frutíferas. A corrente de águas aqui é a instrução do Senhor, é a palavra de Deus, é o ensinamento do Senhor. É quando lemos, irmãos, a Bíblia com o coração sedento para ouvir mais sobre Deus e sua vontade para a nossa vida, onde o Espírito Santo nos nutre, nos instrui, nos consola e nos ensina a viver no caminho reto, no caminho justo.
O jardineiro, que é Deus, em sua graça, transplantou-nos para junto à corrente de águas, que são os seus ensinamentos sobre quem Ele é, o que Ele tem feito por nós e o que de fato Ele espera de nós, do seu povo. Nós encontramos esses ensinamentos nas Escrituras, na palavra de Deus. Quando lemos e meditamos nos ensinos de Deus, o Espírito Santo nos dá fé. O Espírito Santo gradualmente aplica a palavra ao nosso coração. Não deixe de falar, Deus fala a Josué. Não deixe de ouvir. Não deixe de se submeter, de aplicar a palavra de Deus no coração. Isso retrata muito bem o que Paulo disse também aos Efésios 2, de 8 a 10. Pois somos, onde ele diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É daí, irmãos, que brota uma vida bem-sucedida, uma vida encharcada pela felicidade, pelo contentamento, uma satisfação que só Cristo pode dar, que o mundo não pode dar, mas que Cristo, pela sua instrução e pela sua palavra, preenche o nosso coração, nos dando esperança, nos dando vida eterna, nos dando a felicidade que de fato pode nos trazer esperança. Então é Deus que faz isso em nós. Nós somos, por natureza, totalmente incapazes de fazer isso. Toda vida espiritual, toda nutrição necessária que precisamos para viver na presença de Deus, advém do Senhor, por meio da sua palavra, pela aplicação do Espírito Santo ao nosso coração. Lembre-se também, meu irmão, que aqui o jardineiro divino, ele nos transplantou para junto à corrente dessas águas, onde nós podemos crescer e dar fruto. O fruto aqui não é um desempenho propriamente nosso. Nós damos frutos pela graça desse Deus, pela graça do Senhor, como já li. Paulo, escrevendo aos Efésios, pela graça é que somos salvos. É pela graça que fomos recriados para viver em novidade de vida diante do Senhor nosso Deus. E o verso 4 continua dizendo o salmista, os ímpios, e aqui ele faz um abrupto contraste em relação ao justo e o ímpio. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste aqui no original do hebraico é mais forte, ele diz, não assim os ímpios. Não como uma árvore plantada junto à corrente de águas, eles não são assim, dando fruto, sempre verde e próspera. Não assim os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. E aqui mais uma metáfora agrícola, mais uma imagem agrícola acerca do trigo e do joio, que quando era colhido e depois prensado junto, especialmente quando ia tirar as palhas, para que restasse a semente embaixo, ao fazer o movimento agrícola, as palhas com o vento era retirada, e aí se percebia claramente onde estava o joio. O ímpio, ele é certamente como essa palha que o vento leva. Ele não tem fruto, ele não germina, ele não tem nutrição, ele não tem vida em si, porque não é plantado junto a essa corrente de águas. Esse é o caminho do ímpio. Esse é o caminho daqueles que zombam de Deus, que escarnecem de Deus e que não dão ouvidos à sua palavra. Não são assim os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios, eles são comparados com a palha porque são estáveis e inúteis. Os ímpios não estão fundamentados nos ensinamentos de Deus. Eles querem ser autônomos, querem ser dono do seu próprio nariz, eles não dão frutos, estão mortos espiritualmente. A vida dos ímpios é uma vida separada de Deus, é uma vida vazia. Tão sem sentido e inútil quanto a palha. A vida ímpia não tem peso de valor e nenhuma raiz contra a tempestade. Não tem permanência no mundo de Deus.
O verso 5 continua o salmista dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque os ímpios não prevalecerão no juízo. E assim, meus irmãos, como a pessoa bem-aventurada que não se detém no caminho dos pecadores, o ímpio também não prevalecerá no juízo final. E o Antigo Testamento, ele usa essa imagem da palha para retratar aqueles que caem sob o julgamento de Deus. E Jesus faz isso também no Novo Testamento, no Evangelho. Ele usa essa imagem para predizer o que fará com aqueles que serão condenados e que perecerão eternamente. Em Mateus 3,12, ele diz que a sua pá ele a tem na mão e a limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui ele está falando do juízo final, da condenação eterna daqueles que desprezaram a Deus, que desprezaram o seu evangelho. Os justos e os ímpios, eles seguem literalmente em direções opostas. Sobre os justos, o Salmo diz: tudo quanto faz será bem sucedido. Mas sobre os ímpios, diz: os perversos não prevalecerão no juízo. E o verso 6 informa as razões para esses destinos opostos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. O Senhor conhece pessoalmente, intimamente aqueles que o amam. O Senhor conhece quem são os seus. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei qual é o meu rebanho. Isso significa literalmente, irmãos, que o Senhor nos conhece intimamente. Ele conhece o caminho dos justos. E não somente isso, o Senhor aqui fala de cuidado, de abraço. O Senhor, ele protege o caminho dos justos. O Senhor protege sua vida para que você não pereça. Ele é fiel para nos manter inculpáveis até aquele último dia, até a sua volta. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o Salmo 1 termina com as palavras dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. Nenhuma ação divina é explicitamente aqui atribuída ao caminho dos ímpios. Ele simplesmente perecerá. Ele não é como o justo. Ele não é como aquele que está plenamente satisfeito em Deus, no Senhor e na sua palavra. Ele perecerá. Não há intervenção divina em relação a ele. A vida dele se degenerará em morte. Somente com a ajuda divina é que é possível sustentar a vida. Somente quando Deus nos transplanta, quando Deus nos planta essa corrente de águas, é que de fato podemos ter vida, seguir esse caminho que é estreito, que é apertado, mas que leva ao caminho de vida eterna. O caminho que nos conduz para a vida é árduo, é pesado, a porta é estreita, porém largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E infelizmente, irmãos, tristemente, são muitos os que acertam com este caminho, que procuram este caminho. A conclusão do Salmo 1 é simples, a mensagem é muito simples e clara. São dois caminhos, o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Ao contrário dos ímpios que perecerão, o Senhor protege os justos, que têm prazer nos ensinamentos do Senhor. E qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você tem buscado andar? Caminho que glorifica a Deus, que é pautado e baseado na palavra de Deus? Ou num caminho que você acha que é certo? Num caminho sábio, onde é marcado pela leitura, meditação da palavra e amor ao Senhor? Ou pelo caminho tolo, onde é marcado por uma vida ímpia, que dá ouvidos aos escarnecedores, àqueles que zombam de Deus? Que caminho você escolherá diante disso? Andaremos com os ímpios ou ficaremos com aqueles, irmãos, que andam em harmonia com Deus? Certamente, se formos sábios, nós vamos decidir andar e ordenar a nossa vida segundo os ensinamentos do Senhor.
E é isso que o sábio faz. É isso que aquele que foi alcançado com a graça e a misericórdia de Deus faz. É isso que faz aquele que foi, irmão, salvo, transformado, purificado do seu pecado faz. Ele procura viver num caminho ordenado, num caminho que conduz para a vida eterna e para a salvação. Não para o caminho de perdição. Não para aquele caminho que parece lindo e bonito aos olhos, mas que levará à perdição eterna. Mas ele trilha pelo caminho da bem-aventurança. Pelo caminho onde a satisfação está em Deus. Pelo caminho onde a felicidade, a direção correta do nosso coração que caminha em relação ao Senhor e na sua santa palavra. No Novo Testamento, irmãos, também lemos sobre 2 caminhos. João 3,16, por exemplo, que é um versículo muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, existem 2 caminhos: o caminho que leva à perdição e o caminho que leva à vida eterna. João 3,33 também diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O próprio Senhor Jesus fala sobre esses 2 caminhos em seu Sermão do Monte. Como o Salmo 1, que começa com a palavra feliz e bem-aventurado, o Sermão do Monte também começa com essas novas características que evidenciam, que revelam o caráter de um verdadeiro cristão. Jesus não está dando ali, irmão, de forma implícita aquelas bem-aventuranças no Sermão do Monte. Ele está declarando abertamente, revelando abertamente aqueles que são conhecidos por ele, aqueles que têm aquelas características e que são herdeiros do reino dos céus. Se somos sábios, se temos prazer nos ensinamentos do Senhor, devemos viver segundo a vontade dele, não como os tolos, não como o ímpio que vive sem Deus, que ignora a palavra de Deus e que receberão o justo juízo. Mas precisamos, irmãos, ter confiança no Senhor, entregar a nossa vida a Ele, depender dEle e viver sob sua providência. É tão difícil e dolorido viver em um mundo mau, onde o pecado reina e onde nós somos sediados constantemente, diariamente pelo pecado. E onde, irmãos, somos expostos a tantos caminhos, todos os caminhos, há tantos caminhos que não levam e que não conduzem a Deus. Mas aquele que foi restaurado pelo Senhor, aquele que foi transplantado pela graça de Deus e que foi plantado sobre essa corrente de águas, ele certamente caminha por essa vereda justa, por essa vereda da bem-aventurança, onde ele receberá como herança não a melhor empresa, não o melhor carro, não a melhor esposa, o marido perfeito dos sonhos, ou o melhor país que politicamente trará a paz mundial ou a paz na nação. Certamente que não. Mas ter convicção plena da sua herança incorruptível, imarcessível, cheia de glória, reservado para aqueles que amam o Senhor, como diz Pedro. Ele tem a convicção de que ao deixar este mundo, ele receberá do Senhor a maior bênção, a maior bem-aventurança, a satisfação plena de seu coração, que é experimentar Cristo aqui e ter o gozo de viver com Ele para todo sempre na eternidade. Que esse seja o desejo do seu coração, meu irmão. Que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite, de viver para o Senhor, de se dedicar para o Senhor e de caminhar pelo caminho com o qual Ele já traçou para que andemos nele. O mundo oferecerá a você vários caminhos, mas que não conduzem a Deus, que conduzirá para a perdição, para a morte eterna. Cristo, porém, nos guia pela mão, como uma criança que está aprendendo a andar, a trilhar por aquele caminho reto, justo, que nos torna bem-aventurados e que nos faz participantes dessa herança incorruptível. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele nos guarde. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos que fiquem de pé. Vamos
Eu quero orar sobre essa palavra e ainda em pé nós vamos louvar o Senhor com o hino 304, a voz do Evangelho. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós vemos, ó Pai, a nossa incapacidade, Senhor. Nós percebemos, ó Deus, que dependemos de Ti. Dependemos do Teu Espírito Santo agindo em nós. E do Teu Evangelho, ó Pai, que deve ecoar em nosso coração, em nossa vida, para vivermos uma vida transformada, ó Pai, pela Tua lei, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, a ter a escolha sábia pela capacitação do Teu Espírito Santo, a viver dando frutos de boas obras que glorifiquem ao Senhor, que exaltem o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver como justo, como aqueles que são plenamente completos, contentes, satisfeitos no Senhor. Bem sabemos que nada nesse mundo, ó Pai, pode nos satisfazer, mas que em Cristo temos plena satisfação. E que satisfação é ter o Senhor. É o que eu te peço, ó Pai. Abençoe tua igreja, teu povo, a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.